Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um podcast da Oliver Talk, nossa série sobre Chesterton, e já estamos no quarto episódio em que iremos falar sobre Deus, deuses e filósofos, correto? Então, pessoal, o seguinte, você que está aqui agora na live vendo ou via podcast, eu tive que gravar essa aula porque eu não conseguiria estar aqui domingo à noite, mas estarei convosco, com vocês em espírito e na intelectualidade, correto? Então, nessas últimas 3 aulas, ou nesses últimos 3 podcasts que percorremos, nós vimos a história do darwinismo social, vimos como isso impactava naquilo que Chesterton estava escrevendo e também naquilo que Chesterton estava combatendo. Isso é extremamente importante para a gente entender o que ele está escrevendo, com quem ele está falando, com quem ele quer dialogar e enfrentar. Então, porque você pode ir lá pegar o livro, né, O Homem Eterno, e quando você chega assim nos primeiros capítulos, nossa, não está falando nada de eternidade aqui, ele está falando do homem que evoluiu do macaco, do sujeito pré-histórico, do homem das cavernas e por aí vai, certo? Então, nós já falamos um pouco sobre isso, certo? Eu peço que você ouça os podcasts, eles estão lá no Spotify ou na sua plataforma de podcasts preferidas, tá? Aqui no YouTube não fica, ok? Eu só coloco a live, mas assim que acaba a live, eu retiro do YouTube e jogo lá no podcast, tá? Tudo bem? Com som tratado, com introdução, bem assim, fica uma versão remasterizada daquilo que eu falei aqui ao vivo. Tudo bem, pessoal? Então, hoje, no nosso quarto episódio, nosso objetivo é realmente falar de Deus, deuses e filósofos, tá? Então, Chesterton vai tratar aí sobre, vamos dizer assim, esta química, correto? Dentro da história da humanidade. Pois, o que acontece? Você também tem uma tentativa de você explicar a religião a partir do darwinismo social, certo? No episódio anterior, eu já expliquei a diferença entre a teoria da evolução, o que é uma teoria científica, com esta ideologia que tem vestimenta científica, mas na verdade só quer esculhambar tudo, conforme eu falei nos episódios anteriores de maneira mais detalhada, tá? Não vou entrar nisso aqui no mérito. Mas, quando Chesterton ele vai entrar na parte da religião, correto? Ele também vai falar um pouco desse aspecto em que muitos desses darwinistas sociais, eles querem explicar a religião a partir da ótica evolucionista. O que de fato a gente vê muito isso, né? A gente vê sempre uns caras assim que quer ver toda a nossa vida a partir da ótica evolucionista. A relação entre homem e mulher, já viu? Alguém já falando isso? Não, porque o homem, nos tempos primitivos, ele foi feito para espalhar a semente, por isso que ele tem que ter mais mulher. O casamento é algo impossível. Por quê? Porque ele está vendo tudo da ótica evolucionista, né? Até muitas vezes, olha que interessante, essa modinha da internet, né? De Red Pill, Homem Sigma. Ali você tem por trás uma lógica também evolucionista, né? Ou biológica. Porque eles pegam ali os lobos, eles percebem que nos lobos existem uma ideia, né, de que existe o lobo alfa e o lobo beta, né? E os betas são subservientes ao lobo alfa. E aí ele quer colocar isso, né, para o homem e explicar as relações entre homem e mulher a partir desta lógica que acontece num grupo de lobos. Não é então, meu filho, se você quiser ser um homem alfa, né, seja igual ao lobo alfa, correto? Se você quiser ser um lobo beta, seja igual ao lobo beta. Então, o que acontece? Isso você também vai ver em outros aspectos da sua vida. Quantas e quantas vezes tudo quer ser explicado simplesmente por essa lógica evolucionista, certo? E, evidente, não é uma crítica minha, porém, uma crítica em relação à biologia, não vou criticar a biologia em si. O problema é quando a gente quer explicar toda a realidade a partir de um único ponto de vista, né? Explicar a realidade das relações entre homens e mulheres a partir da realidade animal. Cara,
Isso às vezes faz. Que sentido faz isso, né? Porque pegaram um lobo, mas aí você pega lá os macacos bonobos que. Se eu não me engano, eles estupram os seus próprios filhos. Você vai explicar a lógica? Não, então assim, pelos macacos aqui nós temos que o pai tem que ir lá e pegar a filha dele. Você tá maluco? Não é? Você tem noção? Ou às vezes, por exemplo, a gente vê pessoas querendo justificar a homossexualidade como algo natural no ser humano a partir de homossexualidade que você vê dentro do mundo animal, não é? Eu acho, assim, sinceramente, que você deve e pode justificar a homossexualidade, mas por outras vias, né? Porque apelar ao mundo animal é muito complicado em alguns aspectos quando a gente fala de sociedade humana, não é? Porque o ser humano não é igual ao animal. O ser humano ele tem algo que o Aristóteles ele já colocava ali, olha, a gente aqui é um animal, mas é um animal político, né? Um animal racional. Nós somos um pouco diferente. Né? Um pouco não, nós somos muito diferente. Né? Em muitos aspectos, né? Você vê essa crítica, por exemplo, de Chesterton, né? A própria ideia da religião, né? Qual animal cria uma religião, por exemplo? Supondo assim, vamos aqui partir da premissa que a religião seja algo criado, né? Em que sentido? Em que, assim, no sentido mais cristão da palavra, Deus não chegou lá e não falou com Abraão para ele sair da terra dele e não, foi lá, saiu algo, foi algo criado da cabeça lá do Abraão, toda essa história de sair da terra que ele estava ali e ir para uma terra que é somente dele. E lá ele tem muitos filhos, etc, etc, etc. Mesmo que isso fosse algo somente da cabeça do Abraão, já seria algo magnífico para qualquer animal criar. Né? Então, pensa na história do Evangelho. Pensa na história. Cara, vamos assim pensar na cabeça mais moderna possível. É uma história muito doida. Porque o mundo está lá no pecado, não é? Então, todas as pessoas, elas simplesmente, elas pecaram, né? E elas não têm mais como ser salvas. E a única maneira de você aplicar a ira de Deus é ali um povo escolhido, né? Os judeus que ali guardam, por assim dizer, a religião, ou melhor, o conhecimento do Deus invisível e único, né? Entre aqueles pagãos ali que adoravam vários deuses totalmente diferentes. E um dia, um dos seus grandes profetas, chamado Moisés, chegou e falou o seguinte, olha, no futuro virá um profeta parecido com este que vos fala. E ele mostrará a verdade para vocês. Aí passam uns 1500 anos, muitos anos. Parece um homem, né? Ou melhor, parece uma mulher, chamada Maria, que tem a visão de um anjo, correto? Esse anjo fala, olha, você vai ter um filho aí que é o próprio Deus. Cara, já seria assim uma história muito mais elevada para qualquer bicho ter. Não é? Para qualquer bicho ter. Você imagina no próprio mundo pagão isso acontecer. E esse filho, ele vai ter que morrer, não é? Para salvar as pessoas dos seus pecados. Qual que é a lógica mais simples? A lógica mais simples é, bem, Deus poderia ali no céu chegar e falar o seguinte, já que tá todo mundo... ninguém faz o que eu quero, eu vou um piscar de olhos aqui, transformo todo mundo no robô, tiro a liberdade de todo mundo e simplesmente todos vocês serão os meus fininhos que me agradam. Essa seria a coisa mais fácil. Inclusive, muitas pessoas, elas falam e elas argumentam, ora, mas por que Deus não faz isso? É muito mais fácil. Isso a gente poderia até dizer que era uma lógica animal, muito simples, mecânica e fácil. Né? Mas não somente isso. Ele vai crescer como um ser humano normal. Ele terá 12 amigos ou 12 discípulos, correto? Ele irá fazer milagres, ele irá ressuscitar pessoas, ele irá chorar, é um Deus chorando. Né? Ele irá chorar, ele irá morrer,
ele irá ressuscitar e os seus amigos ou os seus discípulos, eles espalharão a palavra pelo resto do mundo. O que por si só já é uma história, assim, fantástica demais. Que nenhuma pessoa, nenhum animal conseguiria criar uma história com essa complexidade. Um ser humano normal talvez criaria uma história muito mais simples, né? Você pega assim, por exemplo, os gregos. Os gregos, eles criaram lá os seus deuses. E os seus deuses são a imagem do ser humano. E como é que funcionam os deuses gregos ali? Não é? Eles têm os mesmos problemas que nós temos. A mesma falta de sexo que a gente tem, eles têm. Aí eles vão, vamos fazer uma orgia aqui. Eles vão lá e fazem. Não é? Mas muitas vezes eles também têm uma certa bondade, um certo amor, uma certa preferência. Eles são quase uma imagem nossa, só que vamos dizer assim, com poderes ampliados. Né? Então, um ser humano normal já teria uma história assim, que de fato já tem as suas qualidades, porque senão o livro do Homero, a Ilíada e a Odisseia, não existiria até hoje e não seria um clássico da literatura universal. Vocês estão conseguindo me compreender? Agora, um bicho não tem capacidade de fazer isso. E o que acontece? A partir destas premissas, Chesterton ele vai combater a ideia de você tentar explicar a religião a partir do ponto de vista evolucionista. Então, não, porque o primeiro aspecto em que ele vai entrar, deixa eu até mudar aqui o slide, é o positivismo. Mas no livro vai estar escrito o contismo. Se vocês não sabem, por exemplo, o positivismo, ele tem inclusive uma igreja no Brasil. Depois vocês coloquem aí no Google, né? Igreja Positivista no Brasil. Vocês vão ver lá a positivismo, né? Mas então, o que é positivismo? Para quem não sabe, tá? Positivismo, ele é uma ideologia criada pelo Comte, não é? Que dizia que quanto mais a humanidade evolui, quanto mais a técnica, as máquinas e a tecnologia vai crescendo, a humanidade só precisará ser administrada por técnicos. É por isso que você tem, por exemplo, toda uma crítica, quando Olavo estava vivo, em relação aos ministros do governo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro queria colocar somente pessoas técnicas, mas dentro da política, a técnica importa muito. Não é? Então, você vê lá, me parece que o Tarcísio fez muitas coisas boas. Porém, sempre existiu o quê? Uma trava política para o Bolsonaro avançar mais em suas pautas, porque ele cagou literalmente para a ideologia. Não é? Enquanto seus inimigos fomentavam a ideologia e a partir da ideologia criavam parcerias, criavam estratégias para derrubar o governo, criavam armadilhas para prender os seus aliados, né? Bolsonaro só queria fazer um governo técnico. Né? O problema ali, o que o Olavo está apontando, que não tem problema em você querer fazer o governo técnico. Né? O Olavo sempre falava que, para ele, o Bolsonaro foi um dos melhores administradores, não é? Do Brasil. Às vezes o Olavo ficava um pouco bravo, falava, cara, sei lá, é um administrador aí, no máximo de cidadezinha de interior. Então, tecnicamente, o homem era bom. Ninguém nega isso. Ninguém nega esse fato. Então, mas por que a técnica, muitas vezes, no governo Bolsonaro é uma coisa que importa? Por causa do positivismo que havia ali em alguns círculos dentro do exército. Né? Com essa técnica, com essa ideia de que só a técnica importa e vamos jogar fora a ideologia. Ah, tá, meu amigo, mas os seus inimigos não jogaram fora a ideologia. Vocês têm que saber combatê-los ideologicamente. Porque senão, vocês irão perder. Né? Mas enfim, isso daí também já é um adendo aqui que a gente pode conversar em uma outra ocasião. Na verdade, a gente tem muitas coisas falando sobre positivismo, tecnocracia. Vocês procurem aí, coloca tecnocracia, Oliver Talk no Google, vocês vão achar podcast aí sobre esse assunto que nós já falamos bastante. Tá? Então,
Você tinha também muitos ateus e muitos cientistas da época de Chesterton que achava o positivismo uma boa ideia, inclusive um substituto para a religião. Olha que religião interessante, uma religião feita por técnicos, ou uma religião lógica, racional. Essa deve ser a religião da humanidade, né? Só que é o seguinte, era mais uma tentativa simplista de você querer entender, né, a religião a partir do ponto de vista evolucionista. Você percebe que na bandeira do Brasil você tem lá as palavras do positivismo, né? Ordem e progresso. Para quem não sabe, a bandeira do Brasil ela foi influenciada por positivistas, né? Ordem e progresso, né? E nós não temos nem ordem e nem progresso, tá? Tudo bem, ordem não tem, progresso depende. Se for progresso para o pior, aí, se for visto por esse ponto de vista, aí faz sentido, não é? Então, o que acontece, no geral, é que você tentar explicar a religião a partir de um ponto de vista evolucionista, ou melhor, darwinista social, ela é complicado. Porque você, mesmo que você acredite que a religião, estamos falando da grandeza do cristianismo, vamos pegar cristianismo, próprio islamismo ou judaísmo, você tem que ter uma mente muito complexa para criar uma religião. Não dá lá para o ser humano, né? Tudo bem que hoje a teoria da evolução ela tem várias vertentes, mas vamos falar daquela da escola, não é? Aquela que você aprende na escola que você era veio você veio de um macaquinho, teve várias fases, né? Essa já é uma teoria muito contestada, né? Tem outras muito em vogas, muito interessantes também. Eu acho que o Alexandre Fernandes, o nosso aluno, poderia até vir aqui dar uma aula sobre isso, sobre as várias vertentes que nós temos hoje da teoria da evolução, que é um assunto muito interessante, não é? Mas, assim, para você criar uma religião, você tem que ter uma mente complexa. Você tem que ter uma mente desenvolvida. É. Você não pode ser, tipo, ter uma mente disforme. E aí o Chesterton aponta uma coisa muito interessante. Porque, mesmo que o homem, vamos dizer assim, pré-histórico, aquele homem das cavernas, aquela imagem pueril que a gente tem, né? Aquele homem com aquela vestimenta de leopardo, pegando a mulher pelos cabelos e com uma clave. Não é? Ele não teria essa capacidade. E mesmo os mais antigos registros que nós venhamos a ter de algum símbolo religioso em alguma caverna demonstrando alguma espécie de religião que aquele homem tinha, já mostra que nós já temos aí um homem, de certa forma, muito parecido conosco em muitos aspectos. Esse é o ponto principal que ele está falando aí. Porque tudo que nós sabemos do homem civilizado são a partir dos registros. Não dá para você falar como que era o homem anteriormente sem registros históricos. Ou pelo menos como era a sua civilização, a sua complexidade, como ele pensava sem registros históricos, sem dados, sem fontes. Então fica aí tudo no reino da especulação. Então você não pode falar que, por exemplo, a religião veio, ela foi criada por um homem sem uma inteligência qualquer, que era parecida meio com um bicho. Não é? E aí o Chesterton, ele vai fazer uma linha muito interessante, que ele vai querer explicar o seguinte, olha, na humanidade sempre existiu uma ausência de um Deus único. Mas ausência não significa a sua inexistência. Isso é importante. Aí, quem gosta de religião comparada, no geral, Chesterton aqui ele vai fazer uma distinção muito importante, né? Porque existe vamos dizer assim, uma matéria chamada religião comparada. Mas, porém, ele vai fazer uma crítica em relação a esse termo, religião comparada. Porque não dá para se comparar o cristianismo com o islamismo, com o confucionismo ou budismo. Por quê? Porque são coisas totalmente distintas. Você entendeu? São coisas totalmente distintas.
Você comparar o cristianismo com o confucionismo é como você comparar um carro com um agricultor. Que semelhança tem os dois? Nenhuma. Né? Que o confucionismo ele é mais um conjunto de ideias, né, por alguns pensadores ali chinês. O cristianismo não. É a mensagem do Deus revelado. São duas coisas totalmente distintas. Então, muitas vezes também, nós temos esse ponto, esse aspecto, que as pessoas querem, não, porque todas as religiões são iguais. Não, primeiro, você tem que ver se esse negócio é uma religião mesmo. Não é? É você querer comparar, por exemplo, o monoteísmo com o paganismo. Será que você consegue fazer uma comparação entre uma religião que acredita num Deus com uma religião que acredita em vários pequenos deuses que muito se assemelham aos seres humanos? Será que de fato essa comparação é plausível? Ou será que nós estamos falando de coisas totalmente distintas? É isso que as pessoas muitas vezes elas não percebem. Elas já falam, não, porque a religião, o homem aí tem sua religião desde o princípio dos tempos, a gente não pode reclamar, e não sei o que, religião, não, peraí, uma coisa é a religião. Tô falando uma religião mesmo, robusta, que criou uma civilização. Outra coisa são filosofias, são ideias. E até quando nós falamos de religião, então você fala lá, cristianismo e islamismo, em que medida elas são iguais? A gente está falando de cristianismo é o quê? É o próprio Deus vindo para a Terra. O islamismo é o próprio Deus vindo para a Terra? Nossa, são coisas assim tão diferentes. Jesus Cristo e Maomé são figuras absolutamente diferentes. Né? Na sua própria natureza. Então, você consegue... Eu acho muito difícil até você querer fazer uma comparação entre os dois. Porque, possivelmente, os seus dois fundadores, né, falando aqui de uma maneira bem didática, são fundamentalmente diferentes. Um é um ser humano, outro é o próprio Deus, porra. Não tem como você colocar em comparação. Você compara coisas diferentes. Né? E aqui não tô querendo... E quando você... Porque quando você vai comparar, por exemplo, cristianismo e islamismo, aí você começa a ver, né? Não, peraí. O islamismo é melhor nisso. O cristianismo é pior naquilo. Ou vice-versa. Por quê? Porque você consegue colocá-los ele numa hierarquia, ver que os personagens são parecidos, iguais. Mas não são religiões fundamentalmente diferentes. E em que medida elas podem ser comparadas? Não dá nem para você comparar direito, já começa pelos seus fundadores. Como que você vai comparar eles? Você entendeu? Isso é muito importante quando a gente está falando aqui dessa espécie de comparação, que muitas vezes a turma quer fazer e gosta de fazer. Não, comparação de religião, todo mundo tem a sua, você não pode questionar. Não, peraí. São coisas assim totalmente diferentes. Não é? Quando nós estamos discutindo isso. Então, a partir disto, Chesterton, ele vai querer ver a história do paganismo. E isso é uma coisa que eu acho, C.S. Lewis, quando ele fala que este livro ajudou ele sair do ateísmo para o teísmo, né? Foi o livro que fez o C.S. Lewis se converter. Eu acredito que foi necessariamente essa parte. Necessariamente essa parte. Quando o Chesterton tá falando, tudo bem que o C.S. Lewis ele não aponta o que ele leu no livro que fez aquilo mudar o pensamento dele. Mas essa parte, para mim, ele é fundamental. Porque Chesterton, ele começa a explicar como, na verdade, essa ideia de Deus único, ela sempre existiu. Ela pode ter sido esquecida por algum momento.
mas ela de fato sempre existiu. Inclusive lá no livro A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, no final, para o C.S. Lewis ele ainda justificar mais a questão da lei moral, que eu irei falar aqui rapidamente. Nós temos um podcast sobre o cristianismo puro e simples, completo, tem uma série completa. Procura lá, você vai achar tudo. Existe uma coisa em que C.S. Lewis ele começa a observar várias civilizações e várias religiões, né, da antiguidade. E ele começa a reparar que essas civilizações e essas religiões que nunca se conheceram, pessoas de línguas diferentes, de povos totalmente distintos, de raças completamente diferentes, eles tinham alguns elementos que são muito parecidos umas com as outras. Ou seja, a própria ideia de não mentir. Por que não mentir é errado? Quem falou para eles que mentir é errado? A própria ideia do assassinato. Tá lá, é o cara do judeu, da Babilônia, o chinês, o indiano. Não, peraí. Assassinato não pode. Como isso fez? E aí o C.S. Lewis ele vai tentar explicar isso a partir de uma lei moral, ou seja, é uma lei em que existe de alguma maneira em nós e nós percebemos isso. E eu também acredito, agora nós podemos, na verdade, fazer uma relação com Platão, aqui ou melhor, com Sócrates. Quando Sócrates ele quer explicar a teoria das ideias. Quem está lá no Teatro das Ideias e já passou por essa aula, já sabe do que eu estou falando aqui, mas eu vou dar uma palhinha. A teoria das ideias, que é maravilhosa, eu acredito também que é uma justificativa de Sócrates para tentar explicar como as pessoas têm uma referência de belo, verdadeiro e perfeito. Pois existe em nós algum elemento em que nós percebemos que nós temos alguma espécie de referência para saber aquilo que é certo ou errado. E aí que entra a lei moral. Ou seja, quando nós estamos falando sobre a verdade, imagina que eu estou discutindo com você que está me ouvindo aqui agora. Estamos discutindo um assunto. Quando nós estamos discutindo um assunto e você discorda de mim, por que você discordou naquele momento? Porque você também quer encontrar a verdade. Supondo que os dois debatedores ali partiram da premissa que os dois querem descobrir a verdade, né? Você tá lá com a sua mulher, ou em qualquer ocasião, você tá lá brigando com a sua mulher. Por que vocês estão discutindo? Porque vocês estão querendo achar qual que é a melhor verdade, né? Não, peraí, você está fazendo já errado, você está agindo errado. E é uma discussão. E por quê? Por que vocês se importam tanto em descobrir a verdade? Você percebe que isso tem em todos os elementos da nossa vida essa referência de chegar mais próximo de uma verdade universal, de uma verdade única, de uma referência daquilo que é verdadeiro. Nós tentamos subir essa escada, mesmo que ninguém não tenha nos falado nada. Eu estava falando outro dia lá com um amigo meu, que era ateu, e ele veio de uma família evangélica, a mãe muito piedosa, por sinal, e ele tava reclamando, tal, falando que religião era bobagem, não sei o quê, né? Um dia lá, eu falei assim pra ele, olhei assim pra ele e falei, tá, imaginemos que a religião é uma coisa boba, uma bobagem, tá? Você acredita que mentir é errado? Ele, acredito. Você acredita que ser injusto é errado? Ele, acredito. Você acredita que trair é errado? Acredito. Né? E quem te passou isso? Foram os meus pais. Né? E quem passou isso para os seus pais? Foram os meus avós. Tá.
E quem passou isso para os seus avós? Luciano, não me enche o saco, não sei o quê. Foi a religião que passou para eles. Então, você pode ser ateu, você pode ser o que você quiser. Não é? Mas se não fosse por causa da religião, você não acreditaria nisso, provavelmente. Você poderia acreditar em outra coisa. Aí ele concordou comigo no final. Ele acabou concordando comigo no final nessa história. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, com aquilo que eu estava falando antes, é que mesmo que você tenha sido criado em um local em que você não tem esses valores morais tão claros, sempre irá existir pessoas que falam, não, pera, ser justo é isso. Ser corajoso é isso. Mas por que elas falam isso? Porque elas têm esses valores morais? Porque ela tem uma referência maior de valor moral. Uma referência que transcende a própria realidade. E essa referência você vai perceber em vários povos, em várias religiões, em várias raças. Você tem que ter uma referência que transcende a própria sociedade humana para você saber o que de fato é justiça. Qual que a justiça está certa? A minha ou do Alexandre de Moraes? Olha, nenhuma das duas. Nós temos que transcender a própria referência de justiça. E para isso nós temos que ter o quê? Um referente máximo de justiça. Seja lá qual for, tá? Eu não estou falando de Jesus Cristo aqui. Mas é necessário para você definir esses valores. Senão você não consegue. Senão você não consegue. Aliás, também, uma das coisas que... Um dos podcasts que eu já fiz com o Evandro Ponte sobre esse assunto, da complicação que nós temos na lei. Né? Na lei que surge a partir da Revolução. A partir do próprio iluminismo e a partir do próprio positivismo. Por quê? Quando você mata a transcendência, a referência para você criar a lei é a própria atitude dos homens. Só que é o seguinte, se o seu referente é apenas a humanidade, né, e a gente sabe que a humanidade é uma abstração, né, o seu referente vai ser aquilo que você acha o que é mais justo entre os atos humanos ou não. Então você tem um problema, porque aí você fica muito na decisão ali do juiz ou do legislador e fala, não, isso aqui é justo porque, de acordo com o que eu aprendi com um filósofo tal, esse é o maior aspecto de justiça. E essa é uma confusão dos demônios. Porque se você depende, né, de ver como um referente algo dentro da própria realidade, um ente que vive entre nós, com todos os nossos problemas, a lei vai ficar uma bagunça. A lei vai ficar uma bagunça. Né? Antigamente dizia, né, que a lei era baseada na Bíblia, etc. Né? Hoje eu nem sei mais. Hoje, a lei no Brasil a gente sabe quem é baseado, mas a gente fica com uma outra história isso daí. Tá? Então, pessoal, eu peço também que vocês ouçam a série que eu fiz sobre o cristianismo muito puro e simples, porque eu falo lá 3 episódios só sobre a lei moral, detalhadamente. Não é? Então, C.S. Lewis, ele vai realmente relatar isso. Opa, me parece que existe uma lei moral em que está escrita no coração do homem. Evidente, pessoal, coração aqui é uma palavra poética. Tá? Mas de alguma maneira, nós conseguimos perceber este elemento. E eu acho, muitas vezes, quando eu vou lá ler, eu li Sócrates recentemente de novo, né? Eu falo, cara, essa teoria das ideias me parece também essa referência da lei moral. De o Sócrates ou Platão, eu sei que eu estou saindo um pouco dos estudos acadêmicos, né? Explicar como o ser humano ele tem uma referência, né? Como artista tem uma referência divina. Correto, meus amigos? Mas, adiantando aqui, então, o que acontece? Existe um elemento muito importante aí em toda a história pagã. Né? Se você, por exemplo, conhece a história da mitologia grega, né? Você vai perceber que
na mitologia grega também começa ali. Começa ali com você tendo um deus em que ele é castrado, não é? E isso vai significar o quê? O corte. E você também percebe outros elementos muito importantes. Chesterton ele fala isso com toda certeza. Inclusive tem um livro que não me vem à cabeça agora, mas depois eu falo do livro, deixa eu falar o que o Chesterton está falando, que o homem ele tem algum senso de originário de culpa. Quando você vai fazendo esses estudos, você percebe que, olha, parece que nós estávamos em algum lugar e nós fomos desgarrados, e nós fomos chutados de lá ou saímos por algum motivo. Por isso que é necessário, por isso que nós temos esse senso de culpa. Inclusive tem um livro, que eu não me lembro o nome, por favor, pessoal, coloque aí no chat, que fala justamente sobre um estudo que se não me engano, é um sociólogo evangélico que faz. A religião dele não importa especificamente aqui, mas ele começa a estudar várias tribos indígenas. E em todas essas tribos que ele estudou, há o elemento que da expiação da culpa. Ele percebe que, olha, este ritual específico é uma espécie de expiação da culpa ou daquilo que eles fizeram de errado, porque eles não conseguiram ser perfeitos. O que entra em um elemento muito interessante que o T.S. Eliot, né, esse famoso poeta maravilhoso, fala sobre que o paganismo é a infância do cristianismo. Porque você percebe que em todos esses rituais de expiação da culpa, de fato, era uma miragem do ritual supremo, do sacrifício supremo, que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Que inclusive a Páscoa está chegando aí. Já está próxima, por sinal. Não é que nós iremos de novo ali passar por essa data, relembrando do sacrifício supremo, em que você para todos os sacrifícios. Nenhum sacrifício precisa ser mais feito. É interessante também como as religiões ditas afro-brasileiras também, você tem sacrifícios. Mas eu não irei entrar nesse aspecto aqui. Tá. Então, você vai ter aí um elemento muito importante, porque você percebe que na história do paganismo, no geral, Deus único, ele não é falado, justamente porque o homem ele se perde na multiplicidade dos seus próprios deuses. Mas muitas vezes não significa que ele adorava 1000 pessoas. 1000 deuses diferentes. Eles eram muito parecidos conosco nesse sentido. Não, eu tenho um deus aqui favorito. Apolo, sei lá. Eu vou ficar sendo devoto. Tudo bem, a palavra devoto não é a palavra mais correta, mas de maneira aqui didática. Eu serei aqui fiel a Apolo. Não é que o cara lá 1000 diferentes. Né? E isso é muito interessante, porque quem gostava muito de Apolo também era Sócrates. E quem leu lá com a gente no Teatro das Ideias o livro... subiu na memória. Apologia de Sócrates, veio agora o nome. Você percebe as referências que Sócrates faz em relação ao Deus único. Não somente isso. Você vai ter um diálogo específico de Sócrates, que ele vai questionar justamente a ideia de você ter vários deuses. E que seria muito mais plausível você só ter um único Deus. Porque qual que é o problema aí no geral? Que Sócrates vai apontar lá no seu diálogo, né? É um diálogo em que um sujeito, sujeito rico, por sinal, ele vai até o STF da Grécia. Ele vai até o STF da Grécia denunciar o próprio pai. Né? E o Sócrates está lá, sentado, de boa, né? E sabe, o Sócrates sempre querendo achar alguém para conversar, né? Para a pessoa ir embora ali totalmente e não mais falar com ele. Né? Aí, tá lá Sócrates sentado, né? Jogando baralho com os amigos.
E aparece esse sujeito ali, e só, mas o que você tá falando? Por que você tá com tanta pressa, meu filho? Por que você tá bravo? O que tá acontecendo com você? Não, eu vim aqui denunciar meu próprio pai. Mas você tá doido? Por que você vai denunciar seu próprio pai? Não, porque meu pai fez algo que eu não gosto. É. Mas ele, por que você vai fazer isso? Por que você acha isso justo, certo, moral, um filho denunciar o próprio pai? Não, porque os deuses já fizeram isso. Né? Zeus fez isso com Cronos, o seu pai. E Cronos também fez isso com seu próprio pai. Né? Então, seguindo a vontade dos deuses, eu irei denunciar meu próprio pai. É nosso amigo Sócrates, como sempre, ligeiro não, sábio, faz a pergunta, tá, mas se Zeus fez isso com Sócrates, ou melhor, se Zeus fez isso com Cronos, seu próprio pai, né? Quem garante que Cronos, pai de Zeus, achou justo o que o filho fez com ele, prendendo? Aí o rapaz ali... não, eu nunca pensei nisso. Então. Você tá vendo só um lado da história. Né? E, se você não sabe o que de fato é a justiça, nesse sentido, aí o Sócrates chega e pergunta, mas quem acha que você tá certo? Cronos ou Zeus? Não, nunca pensei nunca parei para pensar nisso. Aí o Sócrates, ele vai falando de outros exemplos sobre amor. Quem tá mais certo, a Afrodite ou Hera? Não sei. Quem tá mais certo sobre a coragem? Hércules, vamos colocar Hércules aí. Hércules ou Hades? Não sei. Aí começa aquela complicação, só que como sempre, confunde a cabeça das pessoas que tá conversando com ele, porque ele quer procurar justiça, aquilo que é mais perfeito. Aí ele manda uma dessa. Por isso que, se a gente pensar que todos nós buscamos alguma referência de justiça e de valor, você não pode ter vários deuses como referência de justiça ou valores. Por quê? Porque senão a gente nunca vai conseguir criar uma sociedade. Porque todos nós, de alguma maneira, procuramos uma referência daquilo que é bom, certo e verdadeiro. Por isso que existe, e se existe, deve existir um único Deus, que deve ser a referência do bom e belo e verdadeiro. Daí o moleque ele vai embora. Começou a falar, ele vai embora. E é uma coisa impressionante esse diálogo. Esse diálogo é uma coisa impressionante porque o Sócrates, ele chega por vias racionais à ideia de que... Não, peraí. A ideia de um único Deus é o mais plausível. E ele faz essa referência. Muitas vezes de que antes da morte ele chega e diz: só Deus saberá o meu futuro. Deus sabe a verdade. E é uma coisa assim, é fabulosa no geral. Então você percebe que esta ideia do Deus único não é que ela não existia no mundo pagão. Aponta Chesterton. Era de que o homem pagão, muitas vezes perdido ali nos seus deuses tão carnais, não citava essa ideia do Deus único por causa de sua piedade. Então, olha que interessante também. Quando o apóstolo São Paulo, naquela passagem de Atos maravilhosa, do livro dos Atos, ele vai falar com os gregos, com os filósofos. Quem ele pega a referência? São os mais famosos do panteão grego? Não. Ele pega o Deus desconhecido. E explica como esse Deus desconhecido é o Deus único. Ou seja, o apóstolo São Paulo, ao conversar com aqueles homens pagãos, puxa do imaginário deles essa ideia do Deus único e verdadeiro. E ele mostra, esse Deus que vocês têm aqui, chamado de Deus conhecido, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E aí simplesmente eles vão embora ali. Mas pense o seguinte comigo. Toda essa história que nós estamos falando aqui,
Existe um povo, os judeus, que tem uma história fabulosa. Você pensa o seguinte, vamos começar então com o pai de todos, o Abraão. O pai de todos. Pai dos judeus, pai dos cristãos, pai dos muçulmanos, o pai de todos. O único verdadeiro pai de todos, né? Assim, pelo menos esses três, né? Não, Deus é o Pai eterno. Se alguém fala, não, mas Deus é o Pai eterno, universal, né? Pense o seguinte, pense na história dele. Deus chama Abraão, olha, você vai sair da tua parentela e vai para a terra que eu vou te enviar. Talvez, assim, a gente pode imaginar, né, que quem que era a parentela de Abraão ali naquele momento? Quais eram as pessoas que Abraão ali andavam? Poderiam ser pagãos, pessoas que adoravam vários deuses? Tudo bem. Mas quando começa a história de Abraão, ali junto com seu sobrinho Ló, esta saga que está ali no Gênesis, você percebe ali que ele não consegue ter um filho. Depois ele vai ter filho com a sua própria escrava, que gera quem? Ismael. Aí depois vem o filho dele, o Isaac. Certo? E você percebe um elemento muito interessante nessa história de Abraão. O próprio sacrifício de Isaac. Quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado. Outro dia eu vi o Obama falando sobre isso. E ele falou da pior maneira possível nessa história. Ele falou assim, não, porque a gente tem que entender a religião, né? Não como essas coisas aí. Já pensou se a gente faz que nem Abraão fazia antigamente? Pegar o seu próprio filho para sacrificar? Não, a gente tem que chamar os bombeiros. Aí aquele bando de palhaços começaram a rir lá. Mas existe um elemento muito importante nessa história do sacrifício de Isaac. Você veja bem. Quantos povos ao redor faziam sacrifícios de crianças? Para expiar a culpa? Ou para parar qualquer ira divina? Quantos povos simplesmente matavam seus próprios filhos para oferecer a divindade? Quantos? Ali ao seu redor. Em que medida também Abraão ali vendo todas aquelas religiões poligâmicas? Veja bem, pessoal, Abraão foi salvar o seu sobrinho Ló aonde? Qual foi o nome do local ali? Foi destruído? Sodoma e Gomorra. Então, assim, quantas Sodomas e Gomorras existiam? A gente só sabe de uma. Então, assim, e quando você percebe Sodoma e Gomorra, a turma ali não perdoava, não. Se vocês leem o relato, assim, é tragicamente cômico. Porque o pessoal já está tão bestializado que eles olham um anjo e eles querem transar com o anjo. É o nível da coisa. Você percebe assim, nossa, aí vai lá o anjo lá falar com Ló, a turma, nossa, tem um homem bonito aqui, será que ele vai vir aqui? Vamos conhecer ele. O negócio é terrível, né? É um negócio terrível. Então, assim, quantos povos ao redor faziam também exatamente a mesma coisa? Evidente que, quando Abraão ele vai fazer o sacrifício do seu filho, há muitas histórias que os padres e pastores tiram. Mas eu quero falar aqui de um ponto de vista sociológico mesmo. Deus ensina para Abraão, olha, comigo não tem sacrifício de pessoas. Não é? Que até então era algo inédito. Nós podemos falar que é uma revolução no melhor sentido da palavra. Até então era algo inédito. Falei, nossa, eu não vou precisar sacrificar crianças e filhos. E isso continuou em toda a história
do povo judeu. Abraão tem Isaac, que por sua vez, Abraão, Isaac, tem Jacó, né? Jacó tem mais 12 filhos, aí tem lá o Benjamim, aí tem aquele que vai pro Egito, que os próprios irmãos vendem como escravo. Ele tem uma série de problemas, ele vira príncipe do Egito, traz a sua família de volta, perdoa os seus irmãos. Passa-se mais 400 anos e todo o povo descendente de Abraão vira escravo. Certo? E mesmo isso, eles continuam a cultuar o Deus de Abraão. E é interessante porque quando Chesterton ele vai falar dessa história, não é? Ele não está falando a história com tantos detalhes e riqueza que eu estou falando aqui com vocês. Ele vai falar, era necessário que Deus não fosse representado em imagens. Muitas coisas os judeus representavam em imagens. Você tinha imagens de querubins, você tinha o próprio, quando a Bíblia vai descrever, por exemplo, o Templo de Salomão, né? Você tinha imagens de animais, você tinha vários tipos de imagens, né? Imagens de seres celestes e por aí vai. Porque naquela medida, por exemplo, todos os deuses que os povos, que os judeus, eles estavam ao seu redor, todos eles é muita coisa, tá? Mas os principais, eles sempre eram representados por algum membro fálico. Né? Imponente, por assim dizer. E aí o que você acontece? Esse povo que sai do Egito, né, tem que brigar com os cananeus e outros povos para garantir a sua própria terra. Depois eles se desviam. Aí chega outros impérios, escravizam eles, tiram eles da terra. E eles mesmo assim continuam levando nas arcas ou no coração, não é? Os ensinamentos do Deus vivo e invisível. Se você pensar em toda a história do Antigo Testamento, né, o povo hebreu, ou nós chamamos hoje de judeus, né, que foi a única tribo muito tecnicamente que sobrou, a tribo de Judá. No Antigo Testamento, o povo judeu é o povo mais medíocre, o povo mais fraco. É o povo que é mais escravizado. Algumas vezes tem um auge, né? Que nem na era de Davi. Agora é o auge. Nós estamos no nosso auge. Outras vezes, mas na maioria das vezes, eu digo, é que nem a nossa vida. Os caras estão sempre lascados. Estão sempre perdendo tudo. Não é? E mesmo assim, eles carregaram esta imagem, digo, no coração, para que chegasse até a época de Jesus Cristo. Se você vê uma coisa muito interessante que Chesterton aponta, que o livro de Jó, o mundo pagão não conhecia o livro de Jó. Conhecia, por exemplo, Homero. Enquanto na Ilíada e na Odisseia, muitas vezes, a tristeza dos personagens era que a cidade seria destruída e que a cidade poderia, de certa forma, revelar uma certa nostalgia, um certo sentimento religioso. Jó está conversando com o próprio Deus. E Deus fala para ele, meu amigo, fica na sua aí que você não entende nada dos meus mistérios. Eu também ficaria. Eu gosto assim, né? A turma adora falar assim. Não, porque a gente tem que ser como Jó. Deus tirou. Deus deu, Deus tirou. Olha, eu sempre falo o seguinte, eu falo, olha, eu não vou falar que seria igual a Jó, só na hora
espero que na hora eu fique fiel, né? Porque agora falar é fácil, né? Viver é outra coisa. Mas por que disso? Porque o Chesterton está contando toda essa história. Porque sem esta ideia do Deus dos judeus, a humanidade não chegaria aonde chegou no atual momento. E a grande coisa, né? Os filósofos gregos, né? Já é de se notar e de se muito estudado, né? Que os filósofos eles chegaram na ideia do Deus único. Aí os filósofos cristãos vão falar que eles não tinham a revelação, né? Não tinham a fé. Então assim, olha, não, se existe é o Deus único e não sei o quê. Mas quem é? O problema é quem é. É Jesus? É não sei o quê? Tudo bem, muitas vezes acho que Jesus nem existia, né? Assim, ainda não tinha. Enfim, Jesus existia, mas ninguém sabia quem era Jesus ainda porque não tinha nascido de Maria. Né? Mas esses filósofos gregos eles chegaram. Né? Por meio da razão, da luz natural da razão, nessa ideia. E justamente o Chesterton, ele justifica o aprimoramento da filosofia grega. Por quê? Porque ela sai da explicação mitológica, ou seja, eu não quero explicar mais todas as coisas da realidade a partir do mito, mas eu quero explicar a realidade a partir do logos, que é um termo muito usado. Quem estuda a filosofia grega antiga sabe que o termo é descobrir a realidade a partir do logos. E como que Jesus Cristo é chamado no Evangelho de João, logo nos primeiros versículos? E Jesus era o Logos. É porque, tipo assim, provavelmente se você ler em português, não vai estar escrito Logos. Né? Mas o original é Logos. Né? Ele era a palavra estava com Deus e ele era Deus. Tá? Essa tradução de palavra é o Logos. Né? Então, ali no Mediterrâneo, muitas coisas estavam acontecendo. Queriam mudar a história do mundo. Tanto aquele povo que foi escravizado centenas de vezes, que foi derrotado centenas de vezes, mas foi o único fiel, ou melhor, foi o único que guardou a ideia que existe um único Deus. E é ele que deve ser adorado. A filosofia grega, chegando a partir do método filosófico, a partir da razão, a partir do logos, na ideia do Deus único. Alexandre o Grande, levando a filosofia grega, transformando o mundo, dando ao mundo a cultura helênica. Império Romano, fazendo que o mundo seja conectado. E vem aí o nascimento de Jesus. Isso, meu amigo, não dá para você explicar isso. Você me desculpa. Você não consegue explicar isso a partir de um ponto de vista evolucionista. É muito complexo. Todas essas quantidades de histórias e quantidades de circunstâncias que acontecem é mais complexo que a evolução de uma bactéria. E a crítica do Chesterton, sempre lembrando, não é contra a biologia, não é contra a teoria da evolução. É contra esses macacos que querem ver toda a realidade a partir do ponto de vista evolucionista. Você veja, é até uma regressão da inteligência você fazer isso.
E vocês pegaram um trocadilho, né? Chamei esses caras de macacos e eles são brancos, né? Então eu posso chamar. Eu tenho lugar de fala. Ninguém vai me processar por isso. Né? Mas é isso, meus queridos. Então, quero agradecer a vocês aqui a presença de todos. Lembrando que próxima semana, então, essa semana então já começa a Semana Santa, tá? Lembrando que eu estarei lá no... Quem estiver em São Paulo. Estarei lá na São Bento, sexta e sábado. E se você quiser chegar lá, pode chegar também, não importa que você da Umbanda, católico, evangélico, prostituta, travesti, empresário, lixeiro. Aparece lá. Quem sabe, quiçá a gente toma um café. Ah, Luciano, como a gente vai se encontrar? Não sei. Eu sei que ela é gigante. E se você chegar no horário, você vai ficar em pé. Sempre chegue meia hora antes. Eu estarei lá meia hora antes, ok? Beijo e forte abraço. Fui.